Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. Primeira notícia já na tela. Jornalistas batem boca com entrevistado que cobrou equiparação do Hamas ao terrorismo. Não vai gritar aqui. Veja o vídeo. O que você tem visto? O que está acontecendo aí desde esses ataques no sábado? Bom, o que a gente está vendo é uma maciça ação terrorista por parte do Hamas, movimento terrorista, que aliás eu não entendi porquê, ouvindo aí vocês, eu só ouvi alguns pouquíssimos minutos agora, antes de entrar no ar, mas ouvi duas pessoas falando e nem, a palavra terrorista não apareceu nenhuma vez, me surpreendeu isso. Falou do Hezbollah e falou do Hamas e não usou a palavra terrorista para dois grupos internacionalmente conhecidos como terroristas que não respeitam nenhuma lei de guerra, não respeitam nenhuma lei. A outra palavra que eu ouvi aí que me chamou muita atenção foi o genocídio do povo palestino. Eu sou neto de pessoas assassinadas pelos nazistas na Segunda Guerra Mundial. Não conheci meus avós, infelizmente. Meu pai tinha 7 irmãos, eu não os conheci, todos foram assassinados pela máquina nazista. O povo judeu, antes da Segunda Guerra Mundial, tinha 18 milhões de pessoas. Passados 78 anos do final da guerra, nós ainda somos 15 milhões. Até hoje não conseguimos recuperar o número de judeus que existiam no mundo em 1939, antes do início da Segunda Guerra Mundial. Isso é genocídio. O povo palestino saiu de Israel com 750 mil pessoas. Hoje são 4.540.000. Que genocídio é esse que um povo cresce em 75 anos de 750 mil para 4 milhões de pessoas? Isso é genocídio? Vocês usam palavras que são absurdas. Desculpe, antes de começar a falar da situação, é necessário falar isso. Vocês estão fazendo propaganda e essa propaganda é errada. Nós temos que falar a verdade. Não, nós não estamos fazendo propaganda, Marcos. Desculpa. Baseia na verdade. Marcos, não se baseia em propaganda. Calma. Eu sei que você está numa região de bombardeio. Você está numa região de bombardeio. Você não vai gritar aqui. Você não vai gritar aqui. Você não vai gritar no ar aqui. Não, você não vai gritar aqui. Calma. Não, Marcos, esse não é o nosso papel, Marcos. Não, a gente está ouvindo especialistas, não vai ganhar no grito. A gente está ouvindo todo mundo. Tanto que você está no nosso programa sendo ouvido, Marcos. Não é papel eu sinto muito, Marcos, você não conhece o nosso trabalho e a gente vai se despedir por aqui. Porque você não conhece, a gente não... Jorge Serrão também detona a velha mídia sobre as informações passadas sobre a guerra. Veja o vídeo. Guerra não é para você torcer para nenhum dos lados. Também não é para você distorcer a informação. E o que a gente tem visto aqui, a velha mídia esclerosada tupiniquim já começa a bagunçar tudo. Fica parecendo que o judeu, o povo que agora está reagindo a um ataque terrorista que sofreu, é o povo violento. Parece que ele é o errado da história, né? E que o outro lado é um lado oprimido, um lado que está aí sofrendo a opressão israelense. Nem tanto para um lado, nem tanto para o outro. Vamos tentar a realidade equilibrada e verdadeira dessa história toda. Nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva já está aproveitando esse evento. Ele está agora, o Brasil está na presidência temporária durante um mês do Conselho de Segurança da ONU, e aí o Brasil vem com aquela história, já começou a retórica de que a prioridade para essa história toda é acabar com a guerra e, finalmente, implantar o Estado palestino. Vamos lá, aí que a porca torce o rabo. Implantação do Estado palestino já é um assunto que vem sendo discutido há algum tempo e de legitimidade. É um assunto da diplomacia internacional. Ponto. Quando você vem falar de Hamas, o Hamas é um grupo radical, religioso, islâmico, que não tem qualquer compromisso com a implantação do Estado palestino. Os radicais ali, o compromisso deles, no próprio estatuto que está assinalado, é público e notório, é matar, exterminar os judeus. Ou seja, é um grupo que tem o único objetivo de
matar, assassinar, praticar violência, xenofobia contra um outro povo. E não o direito soberano de ter um Estado islâmico ali, um Estado palestino, naquela região. Esse não é o objetivo do Hamas. O Hamas é terrorista, isso tem que ficar muito claro. Então, quando a gente vê a esquerda brasileira, o presidente Lula, vários parlamentares aí, historicamente assinando documentos favoráveis ao Hamas, eles só podem estar ou de brincanagem, ou então eles são realmente figuras tenebrosas, criminosas, que defendem o terrorismo internacional, né? Não dá para aceitar isso, mas está acontecendo. Felizmente, os meios de comunicação alternativos, as redes sociais da internet estão lá divulgando a fotinha, o nominho de cada parlamentar que tem apoio, tem dado apoio histórico a esse movimento terrorista do Hamas. Terrorista inaceitável. Enquanto isso, esse mesmo grupo não se posiciona sobre o que acontece no Brasil. No Brasil, anualmente, nós temos uma guerra não declarada que extermina 40 mil pessoas por ano e ainda desaparece com uma quantidade que pode ser idêntica a essa. Esse número, ele diminuiu, ele chegou a 40 mil na era Bolsonaro, mas ele já foi 70, 60 mil por ano. 60, 70 mil brasileiros exterminados, desaparecidos por ano. Isso é um genocídio, mas a nossa esquerda tupiniquim não se refere a essa guerra. Ela fica sensível, né? Parece sensível a outras guerras, mas a essa guerra verdadeira que nos atinge, eles nada falam. Ainda fazem o discursinho canalha de defesa da bandidolatria. E pior, aí quando vão para o campo internacional, ainda defendem aqueles que praticam terrorismo. Então, inaceitável isso que está acontecendo. Nota -13 para essa canhota tupiniquim, que é vergonhosa. E agora, como lembrou muito bem a Cris, frisou muito bem o Kawaguchi, o Brasil entra no movimento diplomático da guerra de narrativa, embarca nas mentiras históricas, que a gente não pode aceitar isso. Hamas não tem compromisso com a implantação do Estado palestino. O objetivo deles é só exterminar o judeu. É ódio religioso que é incompreensível para nós ocidentais. Para eles lá é a lógica de raciocínio deles que cabe gostar ou não gostar, aí é do gosto, é da posição pessoal de cada um, mas objetivamente é isso. Então não podem os dirigentes brasileiros chegarem agora e contarem história mentirosa para todos nós. Gustavo Gayer. Lula aproveita o Hamas para acelerar a destruição do Brasil. Veja o vídeo. Pode ser negada a respeito da esquerda que eles sabem melhor do que qualquer outra pessoa como utilizar da tragédia em benefício próprio. Todas as vezes que acontece qualquer tragédia, eles sabem colocar de uma forma como se fosse culpa da direita, ou usam essa tragédia como cortina de fumaça para cometerem as suas atrocidades. Nesses últimos dias o mundo está estarrecido com a forma sanguinária, com esses crimes que esse grupo terrorista tem cometido em Israel. Imagens que nos chocaram. Eu tenho certeza que chegou até você imagens que não podem nem ser divulgadas nas plataformas de redes sociais, porque senão seria derrubado imediatamente. Tamanho o quão grotescas essas imagens são. Pessoas sendo assassinadas, mulheres estupradas, crianças enjauladas, torturadas. Bom, a esquerda está sabendo usar isso. Eu vou te falar como. Esta talvez seria uma das piores semanas desse governo em relação aos resultados que não estão sendo entregues, a destruição do nosso país. Mas agora a atenção do povo brasileiro está 100% focada na guerra que está acontecendo. Na guerra não, né? Nesse terrorismo do Hamas, do Hezbollah, financiado pelo país conhecido como Irã, que é amigo do Lula, que estava aqui com o navio, e o pessoal do Lula fazendo festa dentro do navio. Foi uma vergonha que o Brasil passou. Mas teve algumas coisas que aconteceram nesses últimos dias que de repente sumiram da imprensa. Completamente. Como por exemplo, esse cidadão aqui que participou
da articulação para o assassinato da Marielle e é um lulista, um petista. Uma pessoa que foi presa, tá aqui a matéria, ó. O inquérito que investiga aí o assassinato da vereadora Marielle Franco e o motorista, né, Anderson Gomes, ele foi enviado pelo Ministério Público ao Superior Tribunal de Justiça. E essa notícia foi divulgada pelo jornal O Globo. Eu explico por que aconteceu essa mudança. Essa mudança, ela foi... Esse cara aí, ó. Foi causada porque surgiram novas suspeitas do envolvimento desse personagem aí, que é o ex-deputado estadual e conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio. Presta atenção, esse cara aqui, ó, esse cidadão, tá? Tava junto lá no assassinato da Marielle. Ou seja, a esquerda, pelas investigações e tudo que o inquérito mostra até agora, está envolvida no assassinato da Marielle. Não a milícia ou a direita. Aí tem mais outra coisa. Varejo em crise acelera fechamento de lojas em shoppings. Redes como Polishop, Triton, Ponto, Imaginário estão entre as que mais fecharam as portas em agosto. Ou seja, as lojas do varejo estão fechando as portas todos os dias. Varejo em crise acelera fechamento em lojas em shoppings. Porque as pessoas não estão gastando, porque elas não estão recebendo. Aí nós temos os 100 milhões que a Itaipu vai destinar para a publicidade, sendo que a Itaipu também já jogou dinheiro para o Hamas, para esse pessoal lá dos terroristas. E nós temos aqui o Lula tentando interferir na Argentina. Isso foi notícia durante 2 dias e de repente sumiu por conta do ataque. Não podemos esquecer que o presidente desta nação, o criminoso presidente dessa nação, quer usar o nosso dinheiro para eleger um presidente de esquerda no país vizinho. Isso não pode ser esquecido. Agora, tem uma coisa que também não pode ser esquecida, que é isso aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho que tá aqui, ó. Setor de serviços recua e atinge o menor patamar desde 2021, ou seja, menor patamar desde o período da pandemia. O setor de serviços está recuando. A inflação está aumentando, o serviço está recuando, investimento indo embora. São coisas que a imprensa está ignorando por completo, ninguém fala nada sobre isso. Está falando só sobre a questão de Israel. E ainda você vê parte da imprensa tentando defender o grupo Hamas. Isso pra mim é tão abominável, gente. É assim, eu sei que as faculdades de jornalismo hoje viraram antros de doutrinação ideológica, que só forma militante, mas aí é uma ruptura total com a realidade. E o que me chama a atenção, as pessoas que apoiam esse grupo terrorista Hamas, ou elas são de esquerda ou são os universitários. Olha que interessante, né? Os universitários do Brasil hoje apoiam o terrorismo. O Brasil tá tão virado ao avesso que hoje, se você defender os judeus, você é nazista. E se você for a favor da extinção dos judeus, você é um democrata a favor da liberdade. Olha o nível da doutrinação que chegou no Brasil hoje. É surreal. Você defender judeu hoje é nazismo. E você ser a favor da destruição do povo judeu, de Israel, é um democrata a favor da liberdade. Presta atenção, gente. Como é que a gente deixou as coisas ficarem invertidas dessa forma? Eu não sei, o Hitler deve estar rindo as gargalhadas lá do inferno, olhando e falando assim, meu Deus, esse povo é muito melhor do que ele, né? É brincadeira. Mas olha... Senado continua dando sinais de reação contra abusos do STF. Veja o vídeo. Muito produtiva, de forma objetiva, vários partidos presentes. E a gente está estabelecendo um calendário até o final do ano. O presidente, de forma muito serena, coloca a questão de um debate sobre o mandato dos ministros do Supremo, análise da idade mínima também, a questão de um calendário único nacional para a questão de eleições, para que a gente não tenha eleições de 2 em 2 anos, sejam eleições coincidentes, gerais. Ontem nós aprovamos na Comissão de Constituição e Justiça algo que disciplina, a PEC que disciplina decisões monocráticas do Supremo Tribunal Federal. Essa também vai avançar no plenário nos próximos dias, né? Sempre nada contra nenhuma outra instituição, absolutamente. É apenas a favor do parlamento, a favor das prerrogativas do Congresso Nacional, e o presidente, junto com as lideranças, estão caminhando bem também com relação à reforma tributária, um calendário aí estabelecido, deve estar
até novembro decidido isso, tanto na CCJ como no plenário. E as coisas estão caminhando bem até o final do ano sobre essas pautas para serem deliberadas, assim como também a PEC antidrogas, que vai ser relatada pelo senador Efraim Filho e que, no máximo, agora em novembro, ela deve estar sendo votada também pela urgência, já que o Supremo Tribunal Federal teve um pedido de vistas do ministro André Mendonça e tem prazo para voltar. Então é uma contagem regressiva de cerca de 60 dias que faltam, e o Senado está muito consciente de que essa é uma demanda da sociedade, de que essa é a competência nossa. Nós já votamos 2 vezes tolerância zero para as drogas, né, para o porte de droga, criminalizar mesmo a questão do porte, porque isso é algo que potencializa o tráfico de drogas se fizer diferente, e o parlamento já demonstrou por 2 vezes, tanto com o presidente Lula há 9 anos atrás, como também com o presidente Bolsonaro, que a tolerância deve ser zero pelas leis aprovadas aqui no Congresso Nacional. A PEC que nós votamos ontem, a questão para disciplinar decisões monocráticas do Supremo Tribunal Federal, algo que a gente vota 513 deputados aqui, 81 senadores, o presidente da República sanciona, e numa decisão liminar de um ministro que não foi votado por ninguém, ele pode acabar com a lei, travar uma lei aprovada por todo esse custo aqui do Congresso Nacional. Esse tipo de disciplinamento nós vamos correr com relação a isso, né? Foi aprovado na CCJ, em 2, 3 semanas pode estar sendo votado no plenário, porque é algo que existe até algo pacificado no aspecto, por exemplo, do pedido de vistas, né? Talvez isso até possa sair da PEC, porque o pedido de vistas, o próprio Supremo Tribunal Federal já normatizou com relação a isso. Então, essa PEC, a questão das decisões monocráticas, que tem que ser levado para o colegiado. Não pode um só ministro tomar uma decisão sem levar para o colegiado. Então, esse disciplinamento, a gente está dentro de mais ou menos umas 2 ou 3 semanas, isso pode vir para o plenário. Tá bom? Muito obrigado. Outra notícia na tela. Planalto oculta informações para não atribuir uma imagem frágil a Lula, diz Folha. A saúde do presidente Lula tem sido tema delicado dentro do governo, com a equipe adotando sigilo na divulgação de detalhes, visando evitar a imagem fragilizada do presidente de 77 anos. Nos primeiros meses de governo, houve omissões e amenizações sobre diagnósticos e procedimentos médicos. Uma das revelações recentes foi que após a cirurgia no quadril, foi realizada uma intervenção nas pálpebras de Lula, confirmada apenas após o procedimento. A presidência alega que age com transparência, ressaltando que informações sobre a saúde de Lula são sempre checadas com os médicos envolvidos. Lula, por sua vez, demonstrou preocupação em não passar uma imagem de fragilidade. Em uma transmissão do Conversa com o Presidente, ele mencionou que adiou a cirurgia para não parecer velho e que não queria ser visto de muleta ou andador após a operação, afirmando que queria ser visto sempre bonito. Bom, quer receber mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.